Joelma, a gente tem um super avanço. Um governo eleito, uma mulher no governo, um governo que foi o primeiro metalúrgico, depois uma mulher, e possibilidades de os movimentos sociais terem acesso a meios de comunicação que antigamente estavam restritos aos grandes meios tradicionais, sob o poder de grandes empresas que têm interesses. Então, nesse ponto de vista, tem avanços grandes, mas esses mesmos meios que hoje abrem espaço para que esses movimentos sociais, para que essa luta social encontre um espaço de comunicação, também tem espaço para aqueles setores mais retrógrados e mais conservadores destilarem toda a sua raiva, o seu ódio, os seus preconceitos, que até então ficavam meio que escondidos, porque não tinham todo esse acesso de WhatsApp e redes sociais a fim de se manifestar. Por um ponto de vista, houve um grande avanço, por outro, é de lamentar que o avanço mesmo da causa em si, da luta, que é a igualdade, os direitos de todas as pessoas, não foram superados. A questão do racismo está super presente ainda, o preconceito está muito presente. Então a gente vive essa dicotomia. Quem são os donos dos meios de comunicação e que interesses eles têm? Quantos meios de comunicação hoje pertencem a políticos e o que isso vai influenciar ao nosso ponto de vista? Capas das revistas com fotos, e a gente tem exemplos recentes, muito terríveis, de como é que isso manipula a opinião pública. E uma opinião pública que não está formada para ler de uma forma crítica, ela vai repetir isso, vai repetir até que se torna uma verdade, uma falsa verdade, a não ser que ela tenha a possibilidade, saiba que existem outros meios de comunicação. Se a gente pensar que a questão do consumismo, a mulher como objeto, vem pela mídia, o mesmo meio de comunicação que diz que está fazendo um trabalho educativo e grandes campanhas educando contra a violência contra a mulher, nos seus principais programas, nos seus comerciais, nos seus jornais, mostra uma mulher objeto o tempo todo. Então, há uma necessidade grande de se realmente colocar esses temas, que são os mais evidentes e os outros nem tão evidentes, na pauta das escolas, das universidades de comunicação, né, das faculdades de comunicação, porque a gente vai estar formando comunicadores e multiplicadores, nas escolas e na formação de professores também por isso, para se tentar reverter um quadro que hoje é um quadro lamentável. É um quadro em que se chega aos extremos de linchamento e de pena de morte, sem a gente ter a pena de morte decretada no país. E do qual, um quadro em que os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, têm um papel crucial e lamentável ainda. Eu tenho feito oficinas de leitura crítica da mídia para professores, para os estudantes. E nessas oficinas a ideia é justamente isso, é a gente poder ver o que tem por trás dessas notícias, poder ler, e quando eu digo ler, isso pega todos os meios, né? A leitura pode ser visual, pode ser de qualquer forma, pode ser de ouvir. O que vem junto com essa carga de informação? Então, uma palavra, por exemplo, o menor mata adolescente. Quem é o menor? Quem é o adolescente? No imaginário popular, o menor é o negro, favelado e pobre. Mas e se a gente botasse adolescente mata adolescente? Que destino outro poderia ter esse menor da forma como ele está sendo tratado? Então, são palavras que propagam preconceitos, palavras que propagam ideias. Uma coisa que tem acontecido muito, ultimamente a gente sabe mais o nome dos repórteres do que propriamente o trabalho que eles estão fazendo. Às vezes os repórteres viraram celebridades. Antigamente não era assim, a gente sabia da matéria, depois a gente ia saber quem é que fez. Não que a gente não precise valorizar também o trabalho dessas pessoas, mas a gente tem que colocar no lugar qual é o nosso trabalho afinal, qual é o nosso papel e a quem que a gente está servindo. A gente tem que servir a sociedade, é a população, é ela que tem que ser bem informada. Há uma tendência de jornalistas fazerem tudo automaticamente por uma questão de tempo, por uma questão de corrida, de estar exigindo
mas a gente tem que exercitar esse lado humano. E não é que vai chorar nas matérias, não é que vai aparecer se abraçando aos entrevistados, mas é ter esse mínimo de sensibilidade para saber quanto isso pode ser importante. E se a gente pensar a foto teve todo um questionamento quando se publicou a foto do menino, aquele sírio que foi achado na praia, se deveria ou não deveria ter sido publicado, por ser uma criança. E aí a repórter, o fotógrafo que fez a foto disse, não, eu achei que era importante. E de fato, promoveu toda uma discussão sobre a questão dos refugiados, muito mais do que uma foto, infelizmente, de uma criança negra morta por uma bala perdida numa favela, que acontece muito frequentemente aqui no país. Ele vai na corrida. Se ele não tiver essa percepção e essa sensibilidade de ficar insistindo nesse tema, mesmo que os editores digam de novo, as pessoas não querem mais saber disso, é muito provável que isso vai cair no esquecimento. Então, cabe muito ao repórter e ao jornalista manter isso, de questionar as autoridades. A gente sabe que a pressão da mídia é uma das grandes armas para que as coisas aconteçam, para que as autoridades vão atrás dos crimes, para que os crimes não fiquem impunes. E tentar fazer isso que é o que eu chamo de leitura crítica, é se aprofundar, não ficar na superfície. Ainda que isso custe uns minutos a mais e que ele não vai ser o primeiro a dar aquela matéria. Talvez seja melhor ele não dar uma matéria superficial e errada, e ele dar uma matéria muito mais completa, e uma matéria que tem um viés mais humano e que tem um viés que vai abordar tudo. Por outro lado, se existem todas essas novas ferramentas de comunicação, ainda existem alguns grupos que não têm ainda totalmente acesso a essas ferramentas. Eles aos poucos estão começando a ter domínio de celular, de internet, de Facebook, mas eles não têm as técnicas que os jornalistas têm na universidade. Então talvez pudesse se unir essas pontas, as pontas do terceiro setor, os grupos que têm algo a dizer, que são onde estão as notícias, né? É ir para as periferias e catar essas informações, o jornalista sair da redação, sair da universidade, ir para a realidade, catar essa informação e trazer ela para os meios de comunicação de uma forma organizada, de uma forma objetiva, porque às vezes essas ONGs pecam por isso, por não ter essa formação jornalística. Elas colocam, e quando a gente vê, a gente diz, ops, aí tem notícia, porque a gente tem essa sensação.